Bom dia, meninos do terceiro ano. Meu nome é Caroline e vamos para mais uma aula de Sociologia. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sei que a gente deu uma pausada nos assuntos e pode ficar um pouco difícil relembrar os assuntos que a gente estava trabalhando, mas a gente estava trabalhando sobre mudança social e a gente estava falando sobre algumas questões sobre as mudanças e as relações sociais. E eu acredito que vocês tenham assistido os vídeos, mas caso vocês não tenham assistido, vocês pausem aí esse vídeo e voltem sem problema, tá bom? O nosso assunto dessa aula são as causas da mudança social. A gente vai trabalhar os fatores, quais são os fatores que influenciam a mudança social, tá bom? Então é simples, são apenas 4 fatores que influenciam. Um deles é o fator geográfico. Mas antes disso, eu queria que vocês, como é que eu posso dizer? Copiassem, né? Um resumozinho. Logo após esse vídeo, eu trago um esquemazinho, que nem eu fiz o de filosofia, mas para que vocês tenham esses assuntos no caderno, para se vocês, né, não estão fazendo isso, não estão copiando no caderno de vocês, porque eu sei que fica muito difícil aulas online, esses vídeos que vocês podem assistir de qualquer jeito, sem nenhuma instrução. Então eu peço que separem em um momento do seu dia para assistir, porque vai ser muito importante para vocês, para que vocês mantenham, né, essa continuidade de estudar em casa, tá bom? Bora lá. O fator geográfico, né? Fatores geográficos que influenciam muito a mudança social. Houve uma época em que se costumava dizer que o homem é o produto do meio. Atualmente já não se pensa assim, pois se sabe que o próprio meio é influenciado pelas ações dos seres humanos. Apesar disso, o fator geográfico tem grande importância na produção de mudanças sociais. Por exemplo, as secas do Nordeste brasileiro alteram substancialmente a vida das populações dessa região, provocando seu empobrecimento e a migração em massa de sertanejos para outras regiões do país. Então a gente percebe como esses fatores climáticos, eles influenciam, fatores geográficos, no caso o clima, ele influencia diretamente nessas mudanças sociais, provocando migração em massa, provocando realmente mudanças de vida, pessoas saindo de suas regiões para ir para outras regiões, seja por intempéries, né? Ou seja por outras questões. Alagamentos provocam também, a gente percebe, né, esses últimos anos, o quanto essas chuvas provocadas e também influenciadas pela ação do homem, a gente percebe o quanto os alagamentos, desabamentos influenciam essas mudanças sociais. Aqui, né, próximo a nós, ou até em outras localidades que a gente percebeu em notícias e tudo mais. Fatores econômicos. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, foi talvez o processo econômico que mais causou na estrutura da sociedade moderna. Vocês sabem, não é? No Brasil, como vimos, a abolição do trabalho escravo provocou também profundas alterações na sociedade. De um modo geral, o desenvolvimento econômico contribui para grandes mudanças na vida da sociedade, elevando o nível de vida de grupos sociais, estimulando a mobilidade social, que vocês sabem o que são, porque eu já falei sobre isso, com a passagem de pessoas de uma classe social para outras, tudo isso motivada pelo fator econômico. Temos também o fator social. Conflitos entre classes sociais, guerras e revoluções estão entre os processos que mais modificam a estrutura da sociedade. A Revolução Francesa de 1789, por exemplo, alterou completamente as relações sociais e as formas de vida da sociedade francesa, extinguindo a monarquia absoluta e o controle do poder pela nobreza. Veja só, um fator social que influenciou
poderosamente a sociedade francesa, não a sociedade francesa, né, gente? A sociedade ocidental, europeia, e influenciou com o seu, desculpa, gente, e influenciou também com o seu pensamento outras evoluções, outras reformas que estavam para acontecer. Essas mudanças, aliás, não se restringiram à França, mas tiveram influência determinante sobre outros países. Para muitos sociólogos, os fatores sociais estão entre as causas mais importantes da mudança em uma sociedade. As grandes mobilizações dos trabalhadores na Europa têm início no século XIX e o começo do século XX. Por exemplo, foram determinantes para a conquista do sufrágio, o voto universal e dos direitos, as jornadas de 8 horas de trabalho, direito a férias, o descanso semanal remunerado, aposentadoria, assistência médica, direito à educação e etc. E definiram o perfil da sociedade democrática moderna. No Brasil, a gente vê uma luta intensa por uma verdadeira reforma agrária. Tem levado também importantes mudanças sociais. Essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra pela reforma agrária em outubro de 1995. Veja só, terra, trabalho e justiça. Então esses movimentos sociais, eles modificam sim, eles causam mudança social. E é um dos fatores que mais causa mudança social, um dos fatores mais importantes. São essas lutas sociais, são as movimentações sociais, são as mobilizações sociais, reivindicações sociais que causam influência sim e modificam a sociedade. Outra mudança social, outro fator que causa mudança social muito importante são os fatores culturais. Desculpa, gente. O surgimento de uma nova crença religiosa pode ser determinante na promoção de mudanças sociais, como aconteceu com o advento do cristianismo e do islamismo. Em outro plano, as descobertas científicas, ao ampliar o domínio do ser humano sobre a natureza, contribuem também para provocar mudanças na sociedade. Vocês já pararam para pensar nisso? Sobre como as descobertas científicas elas influenciam a mudança prática, visível na sociedade. Não digo só a invisível, a intelectual, aquela que a gente obtém desde nossa escolaridade e tudo mais, mas as mudanças práticas. Uma das mudanças práticas que eu creio enormemente que nós iremos conseguir através de uma descoberta científica vai ser a vacina contra o Covid-19. Então veja só, a mudança social que uma descoberta científica vai causar no nosso meio. Eu creio, Senhor. Abençoa muito os cientistas que estão em frente. Não vou fazer essa uma oração não, mas eu creio realmente que eu vou poder enxergar essa mudança social de uma forma assim visível, de uma forma prática, real, na sociedade da gente. Vocês imaginam isso? E eu não digo só a descoberta da vacina contra o Covid-19, mas tantas outras, rubéola, tantas outras doenças que atacaram, ou como é que eu posso dizer, que causaram diferentes mobilizações, diferentes mudanças sociais, como é que eu posso dizer, diferentes movimentações em nossa sociedade que foram movimentadas pela descoberta científica e entre outras, né, gente? Então, assim, esse resumozinho eu trouxe é só para, não é bem o resumo, né? É só para a gente entender concretamente como é que esses fatores eles se identificam. A gente tem as causas das mudanças sociais, os fatores geográficos, fatores econômicos, fatores sociais e fatores culturais. Esse foi o assunto de nossa aula. Foi simplesinho, fácil. Eu espero que vocês copiem. E não só copiar, mas escutem, ouçam bem os exemplos. Eu busquei trazer exemplos que a gente pode observar concretamente em
em nossa sociedade, por exemplo, as secas do Nordeste, entre outros, né, gente? Os fatores geográficos influenciam, além das secas, influenciam, eu falei, né, dos desabamentos, principalmente nessas pessoas que moram em regiões de alto nível aqui em nossa cidade. Alto nível, eu digo, como é que eu posso dizer? Elevado, né? Que moram, como é o nome que se chama? Estou esquecendo. Eu não quero dizer montes, mas eu quero dizer, também não quero dizer ladeira, eu quero dizer essas pessoas que moram realmente em regiões que não tem nenhuma assistência, né, social e que correm o risco de desabar quando tem essas chuvas fortes. Então tudo isso causa mudança social. E assim, infelizmente nem sempre é uma mudança boa, né? Aquela mudança que a gente pode considerar positiva para a sociedade, mas muitas delas são aquelas mudanças que a gente percebe de pessoas que saem de seus bairros, de suas cidades, ficam desalojadas, vão para a casa de outros familiares para poder conseguir sobreviver. Vimos também os fatores econômicos, como a Revolução Industrial mudou a sociedade do século XVIII, XIX, e vemos também o trabalho escravo, como a abolição do trabalho escravo modificou a economia de um país inteiro que ele era sustentado pelo trabalho escravo, como modificou. A gente percebe também, além da Revolução, outros movimentos sociais que influenciaram nas mudanças sociais, o sufrágio, os direitos dos trabalhadores, essas mobilizações que ainda hoje acontecem, outras mudanças sociais são a promoção das cotas. Eu estou falando muito rápido porque o carro do ovo está vindo aí, logo na hora que eu estou gravando minha aula. Então, gente, os fatores culturais também, descobertas científicas, mudanças, as promoções de crenças religiosas. Então, essa é a aula de hoje e eu vou terminar porque o carro do ovo já está na minha rua. Tchau, gente, até a próxima aula. Todo carro do ovo diferente, ou o mesmo, né? Atrapalhando a minha gravação. Tchau, gente, eu tô com saudade de vocês. Até a próxima.